Uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos hoje, quarta-feira, usando desse espaço que o Senhor nos dá, né, desta nossa conexão virtual, mas ligados pelo amor que o Senhor nos dá, iniciando esse estudo para a honra e glória do nosso Senhor, para a edificação da Igreja do Senhor, e é motivo de alegria. Mesmo em meios de grandes dificuldades, nós podemos nos encontrar com as bênçãos do Senhor, e nós vamos orar agora. Esta noite será um estudo que nós faremos, e vamos buscar do Senhor a sua direção. Ó Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, pelo privilégio que temos, ainda que distantes uns dos outros fisicamente, estarmos ligados pelo amor que foi manifestado na cruz. Amor que foi manifestado, ó Pai, na plena obediência ao Senhor Jesus, na auto-humilhação que o Senhor sofreu, ó Pai querido, naquele dia terrível, e na vitória do Senhor, que foi conquistada na cruz. Agora, Pai querido, nós clamamos que o Senhor nos conceda, ó Pai, o entendimento, que o Teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações, para que na leitura da Tua palavra possamos compreender as Tuas verdades. Esta oração que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nos estudos de quarta-feira, neste período de pandemia, nós estamos refletindo acerca de como ser igreja em tempos de caos. E para isso nós estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Na semana passada nós já falamos do primeiro capítulo e hoje nós iremos nos ater ao capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo 11. Eu vou ler aos irmãos o que nos diz a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lindo texto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos amados irmãos lá de Filipos. Embora o caos que os irmãos de Filipos fosse um pouco diferente, nós olhamos para a história da humanidade e vemos que em momentos de caos exala o perfume que há no ser humano, no sentido de muitas paixões, elas são afloradas. Até mesmo aquelas pessoas que muitas vezes são contidas, né? Elas acabam demonstrando tudo o que está pensando, o que vem ao coração, porque no momento de caos, a nossa estabilidade, aquilo que nos é como um alicerce, ele é temporariamente mexido. Então nós buscamos muitas vezes um novo alicerce. Buscamos afirmações, buscamos nos reencontrar dentro desse panorama. E eu achei muito curioso e ao mesmo tempo muito triste que, sendo esta carta escrita para irmãos da fé, e quando Paulo ele exorta no sentido de que haja união e que haja amor,
é porque certamente isto estava faltando entre os irmãos. Percebam, nós não estamos falando aqui de uma carta escrita para toda a população de Filipos, era uma carta dirigida àquela igreja. E Paulo aqui está tratando, de fato, de um assunto que estava gerando falta de comunhão entre os irmãos, que estava gerando falta de união, algo que nós estamos vivendo nesses tempos, irmãos. Queridos, são tempos maus, dias muito difíceis. Pessoas, infelizmente, lamentavelmente, têm perdido a vida por conta da crise da saúde. E isso é muito penoso, isso é muito triste. E há brigas em outras esferas, economia, política, e a despeito dessas grandes dificuldades que o nosso momento nos traz, onde a igreja deveria estar mais unida, deveria estar buscando ao Senhor, buscando os valores do reino na palavra de Deus, no momento em que a igreja deveria estar estendendo a mão aos aflitos, seja com ajudas sociais, cestas básicas, ou outras formas de ajuda, seja com uma palavra de consolo, infelizmente, nós estamos vendo parte da igreja brigando entre si nas redes sociais por conta de posicionamentos, de maneiras de enxergar a realidade. E isso me faz lembrar numa situação que havia aqui. Irmãos que dizem professar a mesma fé, mas que por algum motivo, no momento de caos, estão sendo partidários de causa A, causa B. E talvez estejam se esquecendo da grande e primeira causa que nós defendemos, que é a causa de Cristo, que é o amor ao Senhor. E esta grande causa, este grande amor é que ele precisa descer para as nossas mãos, né? Vindo de dentro de um coração transformado, ele deve ser verbalizado, porque a boca fala do que está cheio o coração, e as nossas mãos devem praticar o que nós estamos pensando e falando. Pois bem, esta carta de Paulo, aqui nesse trecho, nós vemos claramente duas divisões, né? Do versículo 1 até o versículo 4, quase que uma questão teórica que Paulo está dizendo aqui, uma exortação daquilo que a igreja precisa fazer neste momento de dificuldade, ali no caso de Filipos, e nós tomamos isso como verdade para nós também. Então, um conceito do que deve ser feito, e no segundo momento, um exemplo daquilo que foi feito, de alguém que fez perfeitamente isto. No caso, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, quando nós olhamos, a primeiro uma expressão muito importante. Há um se que inicia esta frase. Se, pois, há alguma exortação em Cristo, se há alguma coisa que deve ser dita em o nome do Senhor Jesus, algum ânimo que deve ser dado, se há também alguma consolação, se há alguma comunhão, se há entranhados afetos de misericórdia, ou seja, se vocês de fato são igreja de Cristo, se vocês estão ali em união, em comunhão, em amor, como diz aqui, comunhão dada pelo Espírito, não pelos eventos sociais. Se isto é verdade na vida de vocês, se de fato é verdade que vocês têm o consolo no amor que vem do Pai, e se vocês atendem à exortação de Cristo, essas características aqui que são importantes, que representam, entre outras palavras, se de fato vocês são irmãos na fé, se estão batalhando pela mesma causa, independente das dificuldades do tempo presente, se isso é verdade, então você tem um imperativo dado no versículo 2, completai a minha alegria. E é muito interessante que a alegria do apóstolo, o plantador desta igreja, ela vai se mostrar quando a prática do amor é verdade na vida daqueles que dizem que são igreja. Se isto é verdade, completem a minha alegria. De que forma? Primeiro, pensando a mesma coisa. Meus irmãos, isso é claro, até mesmo em relacionamentos comuns, o casamento. Se os dois não pensam ou não caminham para o mesmo caminho, não tem como seguir. Se a igreja não estiver com o mesmo pensamento, buscando a glória do Senhor, ela fatalmente vai olhar para os seus próprios interesses
e vai brigar. Como nós estamos vendo agora, muitos irmãos nas redes sociais brigando, cada um olhando para a sua visão de mundo e esquecendo que há uma visão de reino que o Senhor nos deu. E é para essa visão que nós temos que ter. E Igreja do Senhor, irmãos, parem de brigar nas redes sociais, dobrem os seus joelhos, busquem os valores do reino de tal forma que pensemos todos nós a mesma coisa, que tenhamos também o quê? O mesmo amor. O amor que nos liga e o amor exemplificado na Escritura, não é o amor que tudo venha a mim, que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Não. O amor expresso, aliás, na própria oração na oração do nosso Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O amor revelado em Cristo, o amor sacrificial, o amor outro-centrado, o amor que busca o bem-estar do outro em primeiro lugar. Sendo assim, se nós precisamos, como diz o apóstolo aqui, pensar de uma maneira conjunta para o mesmo fim, nós também precisamos desfrutar deste mesmo amor, que não é um amor egoísta, e então sejais unidos. Mas é interessante que a profundidade desta união, digamos que quase que o adjetivo que qualifica, que dá qualidade, que dá o sabor a esta união, está dizendo aqui, sejais unidos de alma, né? Não é uma união assim apenas superficial, mas é uma união profunda. E aliás, como igreja do Senhor, nós precisamos lembrar que, como o apóstolo disse já em outras passagens, nós somos um só corpo. Um só corpo. Há o cabeça, que é o Senhor, mas no restante somos um corpo, unidos pelo mesmo membro. E o que se precisa buscar aqui é cessem de brigar, cessem de tomar partidarismo se vocês são igreja. E se vocês são igreja, vocês vão buscar, independente de preferências pessoais por A, B ou C, nós vamos buscar os valores do reino de Deus que estão aqui na Sagrada Escritura. Sendo assim, o apóstolo, ele diz, meus irmãos, sejam unidos de alma, tendes todo o quê? O mesmo sentimento. Ou numa outra tradução possível, tende a mesma compreensão, a mesma forma de encarar os desafios do tempo presente. E aí, meus irmãos, se ele disse o que nós precisamos fazer, e o apóstolo Paulo, ele é claro nisso, né? Nós devemos amar, nós devemos ter comunhão, nós devemos pensar, nós temos que, como corpo, seguir para o mesmo caminho, e o caminho são os valores de Cristo. Agora ele vai escancarar aquilo que nós não devemos fazer. Está lá no versículo 3. Nada façais por o quê? Partidarismo ou vanglória. E isto, meus irmãos, o partidarismo ou a glória vã é o que a nossa natureza pecaminosa busca. Amados, nós vemos tantas brigas dizendo, olha, tá vendo? Eu disse que seria assim, né? Pessoas querendo valer a sua própria opinião a despeito daquilo que diz as Escrituras, talvez negociando algumas vezes valores do reino em detrimento de uma percepção pessoal da realidade, quando aqui ele diz, deixem os partidarismos, deixem essas glórias, porque elas são vãs. E de fato o são. Lembre que o nosso tempo aqui nesta terra, ele é apenas uma ínfima parte da nossa jornada à eternidade. Toda glória que possa ser conseguida aqui nesta terra, ela é vã, porque a única glória que realmente importa é a glória de Cristo. Quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais o quê? Para que o Senhor seja glorificado. Então, qualquer coisa que não busque a glória de Deus é glória vã. Qualquer partido que não seja o do reino, o Cristo, os valores do reino, é um partidarismo vão. E é isto que tem que cessar. Querido irmão, querida irmã, não é tempo de você ficar brigando por percepções pessoais. É tempo de nós irmos às Escrituras, buscando a compreensão que nos é dada pelo poder do Espírito,
e não negociando esses valores, nós seguirmos unidos, no mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, sendo como o apóstolo diz, unidos de alma. E ele dá um exemplo disso, como fala no versículo, no complemento do versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não façam por vanglória ou por partidarismo, mas o quê? Por humildade. Eu preciso dar provas de que de fato eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Querer humilhar o irmão não é humildade. Exortar sempre em amor. Humilhar, não. Infelizmente, nós estamos vendo esse tipo de briga, esse tipo de questão, e nós não podemos nos render a isso. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Sendo assim, não faça por partidarismo, vanglória, mas por humildade, né? E considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Considerem-se mutuamente. E nós vemos isso na igreja primitiva, quando a igreja nasce, quando a igreja é formada, eles tinham tudo em comum. Eles partiam o pão de casa em casa, eles buscavam o Senhor através da sua palavra. Não havia quem passasse ali necessidade, porque quando alguém havia, era dividido os valores para que todos pudessem ser alcançados. Então era suprida a necessidade do espírito e a necessidade da carne físicas humanas. E é isso que nós precisamos buscar. E eis que nós estamos entrando num período da história em que isto vai ser muito necessário. Precisamos estender a mão ao aflito, precisamos ofertar, apresentar a palavra de Deus que supre toda a ansiedade do nosso coração. E para encerrar, meus irmãos, o sábio apóstolo Paulo, homem de Deus, ele vai nos mostrar o exemplo por excelência de quem cumpriu esta ordem, né? De quem cumpriu este entendimento de pensar a mesma coisa, de ter amor, de ser unido, de não querer a glória para si, de não se julgar acima dos outros. Ele vai nos falar daquele que no versículo 5 diz assim: tende vocês, igreja, que nesse momento está ali partida, que está buscando vanglória, tende vocês o quê? O mesmo sentimento, ou a mesma direção que houve também em Cristo Jesus. E este sentimento é que ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E vos faço lembrar aqui do que aconteceu naquela noite que precede a crucificação de Cristo, quando ele ali, junto aos seus discípulos, dá uma demonstração muito forte do que vem a ser humildade, cuidado, quando ele se assenta e começa a lavar os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e ele diz o seguinte: olha, o que eu faço agora vocês ainda não entendem, mas vocês hão de entender, o importante é, vão e façam o mesmo. Se eu estou fazendo isso, cuidando de vocês de uma maneira muito humilde, vocês também o devem fazer. E assim tem que ser conosco, meus irmãos. Se o dono do universo, da terra, ele se humilhou a si mesmo em prol de ter o mesmo amor, um cuidado, ser unido, nós também precisamos fazer. E ele continua para nós ainda do versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um outro texto que diz que nós seremos conhecidos. Não pela camisa que nós vestimos, partido A, B, C ou D, não é isso que nós devemos ser conhecidos. Nós deveremos ser conhecidos pelo amor. Pelo amor que nos une
que nos liga. Tiago ainda diz, né, mostre-me a sua fé sem obras, que com obras eu lhe mostrarei a minha fé. Entendendo que ali as obras, fruto de uma fé verdadeira, de alguém que foi regenerado, é uma prova do amor, o amor posto em prática, o amor que cuida, o amor que acolhe, o amor que não quer se ensoberbecer, o amor que não quer pisar no irmão, estar com a razão acima de todas as coisas no sentido de humilhar, mas que quando necessário exorta, e exorta sim, precisamos fazer isso, mas em amor, com cuidado e graça. Meus irmãos, de que maneira nós seremos igreja em tempos de caos? Nós seremos igreja e vamos dar prova disso a partir do momento que nós nos tratamos com amor e sendo unidos, olhando para o exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E dessa forma, demonstrando que o nosso amor, ele vai além das palavras, além dos posts de Instagram, Facebook, Twitter, mas ele encontra no nosso dia a dia uma prática coerente com a fé que nós praticamos. Busquemos ao Senhor em oração mais uma vez. Ó Deus bendito, em tempos de crise e dificuldades, nós olhamos, ó Deus, para a tua palavra e vemos a instrução clara de que devemos, ó Pai, estar unidos, vivendo em amor, cuidando uns dos outros, deixando partidarismos ou glória própria, e nós devemos buscar os valores do reino. Pedimos, ó Pai querido, que os teus valores que norteiam a nossa vida sejam abundantes, ó Pai, a tal ponto que possamos cessar aquelas brigas tolas que muitos têm travados na internet, que possamos ter o nosso olhar, ó Pai, para o aflito, estendendo a mão àqueles que precisam, estendendo, ó Pai querido, este amor que um dia nos alcançou, e que o poder da tua palavra venha a nos transformar e lapidar, e que assim, ó Pai, possamos desfrutar do amor que vem de Ti. Pai querido, abençoe a Tua igreja e nos permita, ó Pai, sermos igreja verdadeira, genuína, em tempos de crise, amando-nos uns aos outros, sendo unidos e ligados pelo poder do Teu Espírito, e assim, ó Pai, rendendo glórias ao Teu nome. É a nossa oração que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém.